Textos administrativos. Ata. Depois de desenvolver competências sobre o uso social do requerimento e sua forma específica de escrita, a seguir vai consolidar os seus conhecimentos sobre a ata. Vai desenvolver atividades de aprendizagem para aprofundar conhecimentos sobre a ata e desenvolver competências que lhe permitam produzir corretamente atas para fins pertinentes. Texto. Leia atentamente o texto e pense nas características de uma ata a partir das questões que se seguem. Instituto de Formação de Professores de Xibutuquini. Ata. Ata da reunião da turma R1. Ao quarto dia do mês de maio de 2017, realizou-se na Sala 3 a terceira reunião ordinária da turma regular 1, presidida pela diretora de turma, Aurélia. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Penino Faduco, e pela Presidente, Aurélia Mudui. Secretário, a Presidente. Compreensão do texto. Exercícios. Depois da leitura atenta da ata, vai responder a algumas perguntas que lhe vão permitir refletir e compreender bem o seu conteúdo. 1. Por que é necessário produzir ata da reunião na turma R1? 2. Quem deve aprovar a ata? 3. Tendo em conta o primeiro ponto da agenda, diga qual é a condição para que uma ata seja aprovada. 4. Quais foram os assuntos tratados na reunião de turma? 5. Qual é a importância dos assuntos tratados na reunião para os formandos? 6. Quando você entrou para o IFP, enfrentou um processo de adaptação. As crianças do primeiro ciclo também passam por uma adaptação quando entram para a escola. A. Comente a resposta da DT, tendo em conta a sua própria experiência de integração no IFP. B. Que atividades podem ser realizadas para a integração das crianças do primeiro ciclo no ensino primário? 7. Defina 2 regras para garantir a harmonia e outra a aprendizagem numa turma. Cada um deve apresentar no quadro as 2 regras que definiu. Depois da reflexão coletiva, a turma deve criar e afixar na sala de aulas um conjunto de regras a serem respeitadas por todos. Ficha informativa. A ata é o registro de acontecimentos, opiniões, propostas para arquivo de decisões e do processo como estas foram tomadas, ou seja, de tudo o que de relevante ocorreu numa assembleia, conselho ou reunião de uma instituição ou empresa a determinado nível. Funções da ata numa instituição. A ata, depois de aprovada e assinada, é documento oficial e desempenha as seguintes funções. Constitucional. É um documento normativo regulador do funcionamento da organização ao nível que representa. Executiva. É um documento que orienta o funcionamento da instituição.
pois nela constam as grandes decisões tomadas, as atribuições de cargos e responsabilidades, tarefas. Documental. Arquiva o processo de continuidade de uma organização e pode funcionar como prova em ações legais. Estrutura da ata. A ata apresenta a seguinte ordem de elementos: número sequenciado desde a primeira. Indicação do dia, mês, ano e hora em que teve lugar a reunião. Tipo de assembleia ou reunião, se é ordinária ou extraordinária, se é resultante de uma primeira ou segunda convocatória. Local da assembleia ou reunião. Nome dos presentes ou referência ao número de presentes. Nas grandes assembleias é habitual um livro para o registro de presenças ou referência ao nome ou número de ausências. Ordem de trabalhos. Agenda, que deve ser transcrita tal qual foi apresentada na convocatória. Referência à leitura, votação e aprovação da ata da sessão anterior, caso esteja pendente. Síntese das comunicações do presidente da mesa. Princípios a observar na elaboração da ata. Devem ser trancados os espaços em branco, de modo a que não seja possível introduzir modificações. Os números devem ser escritos por extenso. O texto da ata deve ser sumário, objetivo, breve, resumo de ideias e fatos, claro, funcional e sem rasuras. Se ocorrer uma falha durante a digitação, utiliza-se a partícula corretiva digo. O texto deve ser redigido sempre na terceira pessoa. A ata deve ser aprovada pela Assembleia, pois os seus membros é que controlam a fidelidade do texto ao tratamento dos assuntos na reunião. Funcionamento da língua. Ficha informativa. Artigo. Conceito. O artigo é uma palavra que se antepõe aos substantivos, ou seja, vem antes do substantivo, para os determinar indicando o gênero e o número. Nota: os artigos são palavras vazias de significado quando isoladas, isto é, quando não estão associadas a outras palavras. Classificação do artigo. O artigo classifica-se em definido ou indefinido. O artigo definido é aquele que determina os substantivos de forma precisa e particular, individualizando-o. Exemplo: o menino foi à escola. Refere-se a um menino específico, conhecido e bem identificado no contexto de comunicação de onde se extrai a frase. Artigo indefinido. É aquele que determina substantivos de forma geral, não específica e desconhecida, isto é, a nível de espécie, sem o individualizar. Exemplo: um menino foi à escola. Trata-se de um menino qualquer, não identificado, que não é conhecido no contexto da comunicação. Flexão do artigo. O artigo flexiona-se em gênero e em número, como mostra o quadro que segue. Artigos definidos. Singular: masculino, o, feminino, a. Plural: masculino, os, feminino, as. Artigos indefinidos. Singular: masculino, um, feminino, uma. Plural: masculino, uns, feminino, umas. Funcionamento do artigo. Além da função fundamental já indicada de determinar e identificar o ser expresso pelo substantivo, o artigo tem ainda outras funções exercidas cumulativamente, como as seguintes. Introduz o substantivo esclarecendo-lhe o gênero
e o número, sobretudo quando a terminação dificulta esse esclarecimento. Exemplo: o docente, as agentes, uma colega, uns policiais, os lápis. Facilita a distinção de substantivos homônimos. Exemplo: o colega, a colega. Substantiva palavras quer dizer transforma palavras de outras classes gramaticais em substantivos. Exemplo: o sim é mais animador do que o não. Sem um artigo, sim e não são advérbios. Nesta frase, tornam-se substantivos graças aos artigos antepostos. O azul da sua camisa é bonito. Azul é adjetivo. Nesta frase, ganha a dimensão de substantivo por causa da anteposição do artigo. Nota: existem situações em que não se devem colocar artigos antes de substantivos, algumas das quais são as seguintes. Com nomes completos de pessoas, famosas ou não, Luísa Diogo foi a primeira mulher moçambicana a assumir o cargo de primeira-ministra. Pedro Luvunga é professor em Chidenguelo. Com nomes de individualidades, pessoas importantes ou famosas. Exemplos: Lourdes, a nossa menina de ouro, trouxe muitas alegrias ao país. Quem declarou a independência de Moçambique foi Samora. Na altura, Kaunda era o presidente da Zâmbia. Antes de pronomes pessoais e de tratamento. Exemplo: Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Inhosse encontrou-se com o líder da Renamo na Serra da Gorongosa. Tu não deves sujar o chão. Após o pronome relativo cujo. Exemplo: os formandos cujos relatórios de práticas pedagógicas devem ser melhorados vão ao exame. Antes de nomes das cidades, salvo exceções em que o nome da cidade é também nome comum. Exemplo: o Paulo trabalhou em Maputo, embora seja de Nampula, e visitou a Beira com frequência. Antes de nome de certos países. Exemplo: Moçambique, Portugal, Angola, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Cuba, Israel, Malta, Macau, Marrocos e São Salvador. Antes de nomes de meses. Exemplo: janeiro tem 31 dias, mas abril tem 30. Exercícios. 1. Esta ata é um documento muito importante porque orienta o funcionamento da instituição. Nela constam as grandes decisões tomadas, os cargos e as responsabilidades atribuídas. A. Identifica os artigos presentes nesta passagem. B. Classifique-os. Ortografia. Ficha informativa. O uso da letra C na escrita e leitura de palavras pode constituir uma dificuldade. Por isso, é necessário exercitar e refletir sobre o uso desta consoante, de modo a garantirmos uma ortografia correta. A consoante C representa o som S antes de I e E. Exemplos: Cecília, bacia, cedo. A consoante C representa o som Q antes de A, O e U. Exemplo: carta, corda, curto. A letra C com cedilha usa-se antes de A, O e U para identificar o som S. Exemplo: faça, poço, açúcar. Exercícios. 1. Como se escrevem as palavras seguintes com C cedilha ou com C? 2. A partir da análise das palavras do número 1, depois da correção, em que contextos se usa C cedilha e C
escrita. Elabora a ata da última reunião da sua turma e registre os pontos principais da agenda que foram abordados, assim como as decisões tomadas. Na produção do texto, preste atenção aos aspectos de conteúdo organizacionais, respeitando a tipologia textual, ortografia e caligrafia. A leitura é uma das competências básicas a serem desenvolvidas no ensino primário, por isso, o professor, como modelo, deve fazer demonstração de leitura expressiva e aos formandos deve-se proporcionar muita exercitação da leitura. A exercitação da leitura expressiva deve ser guiada por alguns critérios que caracterizam uma boa leitura, alguns dos quais os seguintes: respeito pelos sinais de pontuação, boa articulação das palavras e velocidade adequada ao conteúdo. A exercitação da leitura deve desenvolver o domínio da leitura e o gosto pela leitura, por isso, devem ser selecionados textos com conteúdo funcional, informação importante e útil e ou aprazível, interessante, agradável para o formando. Jogo de leitura expressiva. Atividade. Depois da leitura e análise da ata, pressupõe-se que já conheça o conteúdo, assim como as palavras da mesma. Por isso, espera-se que esteja em condições de fazer uma excelente leitura. Organize um jogo de leitura com os seus colegas para treinar, desenvolver e consolidar a sua capacidade de ler. Lembre-se, a sua leitura servirá de modelo e de inspiração para os seus alunos, daí que seja importante que saiba ler de forma correta e encantadora, isto é, respeitando os sinais de pontuação, articulando bem as palavras e lendo a uma velocidade adequada. Regras do jogo. Enquanto um colega lê, os outros acompanham atenciosamente e quem identifica uma falha levanta a mão, explica a falha e continua a leitura. Ganha o colega que tiver lido a maior extensão textual. Passos do jogo. Clarificação dos critérios de realização e análise da leitura numa primeira fase podem ser os seguintes: respeito pelos sinais de pontuação, boa articulação das palavras e velocidade média. Leitura modelo do formador para demonstração do respeito pelos critérios definidos e referidos acima. Identificação do moderador do jogo. É melhor que seja um formando e o formador ocupa-se com a verificação da condução correta do jogo. Criação de uma tabela onde será registrado o tempo de leitura de cada formando. Realização de 2 leituras silenciosas para melhor familiarização com o texto, palavras e frases longas. Realização do jogo. Começa um formando voluntário ou indicado pela turma. Quem identificar alguma falha do leitor, levanta a mão e explica o que aconteceu. O que perder indica quem o vai suceder e este continua com a leitura, repetindo-se o procedimento. Será preciso criar oportunidades para todos, evitando que sejam sempre os mesmos a ler. Registro numa tabela da duração em tempo da leitura de cada um. No fim do jogo, faz-se a identificação do vencedor, ganha quem tiver lido por mais tempo com uma boa entoação de voz, pronunciando bem as palavras e respeitando os sinais de pontuação. Reflexão na turma sobre os aspectos a serem melhorados na leitura, em plenária ou em grupos. Resumo. A ata é um dos textos administrativos muito importante na vida profissional, pois permite a manutenção do registro, a conservação e a consulta de reflexões e decisões tomadas em reuniões institucionais. É igualmente importante consolidar os seus conhecimentos sobre a ata, porque esta faz parte dos conteúdos a lecionar no ensino primário.
Na elaboração da ata, o secretário deve ser fiel ao registro dos assuntos tratados na reunião e deve respeitar os princípios e a estrutura da ata. Os artigos são palavras que clarificam o gênero, o aluno ou a aluna, e o número, a aluna, as alunas. Facilitam a distinção de palavras homônimas, o docente, a docente. Tornam substantivas palavras de outras classes. O bonito é saber ler bem. Difícil é o ficar lá.